Eu acredito que ela teve uma conversão genuína. Quero começar esse vídeo pedindo desculpa. Um desabafo chamou a atenção e deixou muita gente preocupada com o que pode acontecer a partir de agora. Preocupa que tá parecendo uma despedida. Assista até o final para entender o que realmente está acontecendo. Mas isso não tira minha dor. Eu reconheço que eu exagerei e eu peço perdão. Eu sou André Surak e eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa. Eu sei que muitas vezes eu passo dos limites nos meus marketings, mas isso não tira minha dor. Eu reconheço que eu exagerei algumas notícias da minha vida pessoal e outras, e eu peço perdão. Bom, de verdade, eu nunca tive intenção de ferir ninguém. Deus conhece meu coração. E eu só tô tentando sobreviver. Desculpa. Eu sei que existe vida após a morte. Quando eu voltei, eu escrevi um livro chamado Morri para Viver. Ele foi best-seller. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu sei que Deus é vivo. Eu sei o que eu vivi. Eu queria fazer tudo certo. Eu amava aquilo. Eu evangelizava nos presídios. Eu queria ser missionária. Ajudar as pessoas. Mas mesmo assim, mesmo com a minha total obediência e um não, só um amém que eu não disse, eu fui rejeitada. Eu queria me sentir bonita, por isso fiz tantas cirurgias. Queria ter dinheiro, ter um carro, uma casa, ajudar toda a minha família, minha mãe, meu irmão, dar uma casa para eles. Queria sair da pobreza e eu consegui. Com a fama, eu viajei o mundo, fiquei com pessoas famosas, realizei muitos sonhos, me tornei apresentadora de televisão. Mas mesmo assim eu sentia um vazio muito grande. Você não realizou sonhos, você realizou ilusões. Essas coisas não são sonhos, as coisas são ilusões. Ser feliz, você não precisa ficar com famosos. Ser feliz, você não precisa ser milionário. Ser feliz, você não precisa ser a pessoa com mais dinheiro do mundo. Ser feliz, você não precisa de nada disso. Ser feliz, você só precisa de uma coisa: Deus, mais nada. Eu acredito que ela teve uma conversão genuína. De verdade, André Surak voltou para o mundo. Por que que ela não permaneceu em Cristo? Ela teve fama, ela teve dinheiro, visibilidade, mas ela quase perdeu a vida. E depois disso, foi que ela encontrou Jesus e parecia finalmente ter encontrado paz. Mas hoje, quando você olha, algo não bate. E a pergunta que fica é: como alguém sai da paz e volta para a perturbação? Porque antes de conhecer a Cristo, André Surak vivia uma vida que aos olhos do mundo parecia perfeita. Fama, reconhecimento, dinheiro, tudo aquilo que muita gente sonha. Queria sair da pobreza e eu consegui. Mas mesmo assim eu sentia um vazio muito grande. Existe uma verdade que aos poucos a gente entende que o sucesso ele não cura o vazio. Por trás da imagem existia muita dor e ela sabe disso. Né? Uma busca constante por aceitação, um valor baseado no corpo, na aparência, no olhar dos outros. E isso cobra um preço. São crises emocionais. Eu gostaria que nós lembrássemos quem ela foi e o que aconteceu ali, porque tem algo para nós, para a nossa vida, para a gente aprender com isso. Isso é muito sério, gente. E eu gostaria que vocês assistissem comigo isso daqui, ó. Só um amém que eu não disse, eu fui rejeitada. Só a presença do Senhor pode trazer o milagre que a gente precisa. Nesse lugar, a gente entende que a gente precisa do Senhor. É nesse lugar que o Senhor às vezes permite que a gente vá, para que a gente entenda que nós somos pequenos demais e que nós precisamos dele. Ela chegou nesse lugar e ela pediu mais uma chance para Deus. Olha isso. Eu sei que existe vida após a morte. Quando eu voltei, eu escrevi um livro chamado Morri para Viver. Ele foi best-seller. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu sei que Deus é vivo. Eu sei o que eu vivi. Eu falo isso sem medo de errar. O problema foi outro. Vamos passo a passo comigo aqui. Por favor, não me critiquem agora. Entendam o que eu vou falar. Aí sim,
nós começamos a entender que coisas não estão muito bem. Porque o processo de Deus conosco, Ele toca em nós e Ele vai nos limpando aos poucos. Muitas vezes pode ser automático, mas 90% das vezes que é automático é baseado em emoções. Não é algo fruto de raízes profundas na nossa alma. Houve nela um desejo muito grande de ser transformada e de ser uma nova criatura. Mas a nova criatura só pode ser estabelecida de maneira estável e firme, segura em Deus, quando ela é estabelecida pouco a pouco dentro da alma daquela pessoa. Você vai vendo aos poucos. Crises emocionais, decisões autodestrutivas, até o corpo colapsou. No hospital, a Andressa viu a possibilidade real de morte. E ela se deparou com algo que ela não podia mais ignorar, mundo espiritual. Ela disse ali, eu posso ter tudo, mas eu não tenho paz. E tem gente que só encontra Deus assim, quando tudo quebra. Depois disso, ela teve esse encontro com Cristo. E quem acompanhou essa fase viu algo muito claro. Ela realmente mudou. Não era só a aparência. Ela mudou a postura, o olhar, a fala. Mas tem uma parte da história que ninguém fala. A luta depois da conversão. Porque muitos pensam que depois que você encontra Jesus, tudo vai ficar fácil. Mas não fica. É aí que começam as lutas. E quando a pessoa se converte de verdade, ela começa a enxergar tudo aquilo que antes se escondia, que são assim, feridas, traumas, padrões, dependências. E isso dói. Tudo que ela tem que tirar da vida dela, dói. O ego. Porque antes ela anestesiava com o mundo. Agora ela sente. Deus, Ele não expõe para envergonhar, mas Ele revela para curar. Só que nem todo mundo aguenta esse processo, gente. Muitos começam bem. Eles sentem a presença de Deus, eles vivem uma paz real. Alguns nunca criaram raízes. Eles entraram pela emoção e saem quando o sentimento passa. Então, Mateus 13:20, a Bíblia diz, aquele que não tem raiz dura pouco. Outros criam expectativas erradas. Eles acham que Deus vai tirar toda a dor, todo o problema. E quando a luta vem, eles se frustram. Eles não abandonam Jesus, eles abandonam a expectativa que eles criaram de Jesus. Então, não é que eles abandonaram Jesus, porque eles nunca realmente estiveram em Jesus. E eu não estou aqui dizendo que ela nunca realmente se converteu, mas eu estou dizendo que ela se converteu, mas não gerou raiz. O que acontece é que eles abandonam a expectativa que eles tinham. Tipo assim, eu me converti, mas poxa, quando eu converti eu tinha uma ideia que seria uma coisa e foi outra. Então, tem também aqueles que nunca entendem o processo. Eles acham que não podem errar, não podem cair. E quando caem, eles se sentem incapazes, eles se sentem culpados. Mas a diferença é simples. Quem permanece, levanta. Quem não entende, desiste. O que eu quero dizer para você é, se você aceitou o Senhor, mas se você está pensando em voltar, como a Andressa fez, eu vou te dizer, não faça isso. Não volte. Eu sei que dá vontade de desistir. Mas a verdade é, não é que Deus não sustenta. É que muitos desistem antes de serem transformados. Gálatas 6:5 a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso não é sobre a Andressa, é sobre mim, é sobre você. Porque em algum momento da vida todos nós vamos ter que escolher paz com Deus ou aprovação do mundo. E o mundo é barulhento, tá? Ele chama, ele seduz, ele promete, mas ele não sustenta. Ela já teve tudo, mas só teve paz quando teve Deus. E isso muda tudo. Inteligente e sábio não é quem aprende com os próprios erros, é quem aprende com os erros dos outros. Observe, analise, retenha o que é bom